Para começarmos essa análise, iremos falar um pouquinho sobre a finalidade do exercício. Mas afinal, qual é a finalidade do agachamento livre? A finalidade do agachamento livre é o desenvolvimento muscular das pernas e do glúteo, principalmente da parte anterior da perna, que se chama quadríceps. Os músculos que auxiliam no movimento é o core abdominal junto com a lombar, que trabalham intensamente para a estabilidade do corpo. Vamos falar um pouquinho de questão estímulo, como você vai pegar mais o quadríceps no agachamento, como você vai pegar mais o glúteo. Para pegarmos só quadríceps, o quadril tem que estar em 90 graus de flexão. Já para ativar o glúteo junto, tem que passar dos 90 graus, tem que chegar ali pelo menos nos 120 graus de flexão de quadril. Agora vamos falar um pouquinho sobre o plano e o eixo desse movimento. O plano do movimento é o plano sagital, onde ocorre o movimento de flexão e extensão, como no ato de sentar e levantar no movimento. Já o eixo é o lateral. O movimento ocorre sobre este eixo de horizontal que vai de um lado para o outro do corpo. Nele ocorre, como a gente falou, o movimento de flexão e extensão dos joelhos, quadris e tornozelos durante o agachamento. Agora vamos falar sobre o maior toque de movimento no agachamento livre. No joelho, o maior toque na parte média da descida, próximo aos 90 graus. Já no quadril, o maior toque é no fundo do agachamento. Depende da articulação analisada, como analisamos aqui, joelho e quadris. Mas o ponto mais crítico de toque total costuma ser no próximo do fundo, onde o quadril e os joelhos estão em alto braço de alavanca simultaneamente. Erros comuns durante a realização do agachamento. Joelhos entrando para dentro, causando uma sobrecarga no ligamento de joelhos. Curvatura de lombar, aumentando o risco de hérnia de disco e dores lombares. E elevar os calcanhares ou deslocar o peso para as pontas do pé. Também pode ser um alto risco para realizar um agachamento desse jeito. Eu vou falar agora sobre o agachamento taça, que tem como a principal finalidade fortalecer os músculos da parte inferior do corpo, principalmente quadríceps, glúteos e adutores. Melhora a técnica e a postura do agachamento, graças à posição do peso à frente do corpo. Os músculos agonistas são os que mais produzem força nesse movimento, como por exemplo o quadríceps, juntamente com o glúteo máximo, e os sinergistas, que são os isquiotibiais, os adutores, o glúteo médio e mínimo, juntamente com o core. O plano é sagital, que divide o corpo no lado direito e esquerdo. O agachamento ocorre predominantemente nesse plano, porque envolve movimentos de flexão e extensão. O eixo é lateral, e é o eixo que atravessa o corpo de um lado para o outro. Nesse eixo ocorre o movimento de flexão e extensão, o movimento principal do agachamento. Sobre o joelho, a carga gera torque de flexão. O quadríceps produz torque de extensão para controlar a descida e estender na subida. No agachamento taça, o principal torque ocorre no joelho. Isso acontece porque o peso está à frente do corpo, aumentando o braço da alavanca sobre a tíbia e exigindo mais torque de extensão do quadríceps, para vencer o torque de flexão criado pela gravidade. Erros comuns do agachamento taça são os joelhos colapsando para dentro, o valgismo, arredondar a lombar na descida, o tronco muito inclinado para frente, segurar o halter muito longe do peito ou deixar os calcanhares saírem do chão, a pouca amplitude ou abrir demais e fechar demais o pé. A principal finalidade do agachamento hack linear é trabalhar o quadríceps de forma mais direta e isolada, reduzindo a participação de músculos estabilizadores e da cadeia posterior, em comparação a outros tipos de agachamento. Os músculos agonistas são os quadríceps por completo e os sinergistas no movimento são glúteo máximo, que atua, mas com menor intensidade que em agachamentos livres, isquiotibiais, principalmente estabilizando, não como motores primários, abdução de quadril, adutor longo, adutor magno, adutor curto, solear. Parte da panturrilha ajuda na extensão do tornozelo. O gastrocnêmio, que é uma pequena participação, os eretores da coluna, principalmente na estabilização do tronco. O plano é o sagital, porque o movimento é basicamente flexão e extensão do joelho e quadril, indo para frente e para trás. O eixo é lateral, que é o eixo que atravessa o corpo de um lado para o outro, e que nesse eixo
ocorrem os movimentos de flexão e extensão, exatamente o que acontece no hack squat. O torque da flexão do joelho é o torque mais significativo, porque o quadríceps precisa produzir força para estender o joelho contra a resistência da carga. Quanto maior a inclinação da máquina e a flexão do joelho, profundidade, maior é o movimento de força exigido do quadríceps. Os erros comuns no agachamento do hack linear é descer os calcanhares saindo da plataforma, flexionar demais o quadril, pouca amplitude, deixar o joelho cair para dentro, valgo dinâmico, travar o joelho no topo, hiperextensão, empurrar com a ponta do pé e tirar as costas do encosto. Eu vou falar sobre o Belt Squat, que é um exercício de agachamento que envolve uma cinta ao redor do corpo. Ele é um exercício que diminui a sobrecarga na coluna lombar devido ao uso da cinta. Ele é um ótimo exercício para trabalhar quadríceps, os adutores e o glúteo. E tem como músculo sinergista o glúteo médio, mínimo, os isquiotibiais e os eretores da espinha, mesmo em menor demanda. Por ser um exercício de flexão e extensão de joelho e quadril, ele se encontra num plano sagital com eixo látero-lateral, onde o principal torque de movimento está no quadril e joelho, com maior foco no quadríceps devido ao tronco mais ereto. Os erros mais comuns desse exercício são os joelhos entrando em valgo, tronco inclinado à frente, amplitude de movimento reduzida, distribuição inadequada dos pesos nos pés e puxar os braços no equipamento. Iremos analisar agora o agachamento do hack invertido. O agachamento do hack invertido é uma variação feita na máquina hack. A finalidade principal desse exercício é trabalhar o glúteo como grande ênfase, além de manter uma trajetória mais segura e guiada. Os músculos principais trabalhados são o glúteo, como acabei de falar, juntamente com o quadríceps e os adutores. O plano que ocorre é o plano sagital, onde ocorre o movimento de flexão e extensão. Eixo lateral, que é o eixo perpendicular ao plano sagital. No hack invertido, o maior toque ocorre na articulação do joelho, principalmente na parte inferior da descida, no finalzinho da excêntrica, quando está mais flexionado. Os erros comuns da hack invertido é colocar os pés muito embaixo do corpo, aumentando demais o deslocamento do joelho para frente, gerando um estresse nas articulações, reduzindo a força aplicada. Descer pouco, uma pouca amplitude, também vai reduzir a ativação do quadríceps junto com o glúteo, dispersando o potencial do exercício. Joelhos entrando para dentro, um valgismo, correndo risco de lesão e perder a postura lombar, arredondar a lombar na descida. Bem, o agachamento sumô tem como característica ser realizado com a perna em abdução. Assim, teremos uma maior participação dos músculos adutores. É muito importante salientar que o posicionamento dos pés precisa seguir os trilhos anatômicos naturais, para que os ligamentos colaterais não sejam sobrecarregados. A principal finalidade desse agachamento é trabalhar os músculos da parte inferior do corpo, com ênfase especial em glúteos, quadríceps, adutores e posteriores de coxa. Os músculos agonistas nesse movimento são o glúteo máximo, quadríceps e adutores. Os sinergistas são os isquiotibiais, glúteo médio e mínimo, sóleo e gastrocnêmios. Os estabilizadores, eretores da espinha, trapézio, levantador da escápula e os músculos do abdômen. O agachamento sumô, assim como os outros tipos de agachamento, ocorre predominantemente no plano sagital, que é onde divide o corpo em esquerdo e direito. Nesse plano são realizados movimentos de flexão e extensão das articulações do joelho. O principal torque do movimento ocorre no quadril, devido ao ângulo amplo das pernas e à flexão acentuada dessa articulação. Há também o toque na articulação do joelho, porém menor, sendo controlado principalmente pelos quadríceps. Alguns erros comuns deste agachamento são os joelhos colapsando para dentro, que é o valgismo, pés posicionados muito fechados ou voltados excessivamente para fora, a anteriorização do tronco, sobrecarregando a musculatura lombar, a baixa amplitude do movimento, subir com os quadris antes do tronco e a carga mal distribuída nos pés, que é o peso dos dedos ou dos calcanhares.